Bom, vamos trabalhar o assunto da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, que após 1991 passou a chamar-se Comunidade dos Estados Independentes, com mudanças políticas e econômicas que aconteceram com o fim da União Soviética. Bom, então primeiramente vamos apresentar algumas características gerais dessa grande nação, que era composta por 15 países, 15 repúblicas, hoje são 12, e também falar um pouquinho sobre algumas características da geografia física, do relevo e também da hidrografia desse conjunto de países. Então vamos lá. Inicialmente, vamos caracterizar a União Soviética. Ela era composta por 15 países, 15 repúblicas, que tinham um controle centralizado nas mãos do Partido Comunista da União Soviética. Dentre esses 15 países, o destaque em termos de território, em termos de população, em termos também de desenvolvimento tecnológico, é a Rússia. E a Rússia é um país com 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 3 ficam em território europeu e 14 em território asiático. Então existe a Rússia, parte europeia, tem a parte asiática, a capital da Rússia é a cidade de Moscou. Além da Rússia, no território europeu, tem também a Ucrânia, capital de Kiev. Depois aparece aqui a Belarus ou Bielorrússia, capital Minsk, a Moldávia, esse país pequeno, capital Kishinev, a Geórgia, a Armênia e também aqui o Azerbaijão, países da região do Cáucaso. E aqui, no extremo norte, nós temos os países chamados de países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Aí tem a parte asiática da Rússia. Então tem os países europeus. Você pode dividir aqui em países eslavos, que seria, além da Rússia, Ucrânia, Belarus e Moldávia, países caucasianos, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, e os países banhados pelo Mar Cáspio, pelo Mar Báltico. Então são os países bálticos, os países caucasianos e os eslavos. Na Rússia, da parte asiática, você tem aqui 14 milhões de quilômetros quadrados e outros países. Você tem um país com território razoavelmente grande aqui, que vem a ser o Cazaquistão, capital Almata, mas tem também outros países, como o caso do Quirguistão, também Tajiquistão, depois aparece o Turcomenistão e por último o Uzbequistão. Esses países todos, que terminam com estão, eles são países habitados basicamente por população de origem de religião muçulmana. São diversos grupos étnicos, mas o que seria o denominador comum dessas nações é a presença forte da religião islâmica, que durante os anos do socialismo foi um tanto quanto abafada. Essas nações formam aquilo que é chamado de uma região, uma sub-região da Ásia chamada Ásia Central. Bom, hoje em dia não existe mais a União Soviética. O que existe no lugar é a Comunidade dos Estados Independentes. São 12 países. Quem são eles? Aparece lá a Rússia, tá certo? Também dividida em parte asiática e parte europeia. Aí aparece os demais países. Ucrânia, novamente, a Bielorrússia, a Moldávia, a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão. Depois os países da Ásia, quem são eles? A Rússia, além do Cazaquistão, do Quirguistão, também aparece o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão. Bom, quem não está? Somente esses 3 países aqui, os chamados países bálticos, porque eles nunca se sentiram à vontade em fazer parte da União Soviética. Lembrar que eles foram anexados à força durante a Segunda Guerra Mundial pela União Soviética e depois, no tratado a Conferência de Yalta, os aliados aceitaram que a União Soviética mantivesse um domínio, tá certo, sobre essa região pós-Segunda Guerra Mundial. Então os bálticos nunca se sentiram confortáveis em fazer parte desse grupo. Portanto, assim que eles tiveram a chance de se livrar do poder, da influência da Rússia, eles não aderiram à chamada Comunidade dos Estados Independentes. Hoje, esses 3 países integram a União Europeia. Foram convidados em 2004 para integrar a União Europeia. Bom, então vamos agora fazer um levantamento de características gerais. Então, aqui destacado em vermelho está o território da antiga União Soviética, que
tinha um total de 22 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, o maior país do mundo. A Rússia com 17, os outros 5 milhões compostos pelos demais países. O destaque em termos territorial fica por conta do Cazaquistão, que é este país aqui, e a Ucrânia. Os outros países são países com territórios pequenos. Bom, além disso, localização. Se você traçar aí as chamadas linhas imaginárias, né, o Equador passa bem longe da União Soviética, o Greenwich também, mas os chamados círculos polares, Ártico e Antártico, no caso no hemisfério norte, o círculo polar ártico atravessa o território da União Soviética. Então, uma parte considerável da União Soviética é dentro da zona temperada, uma parte minoritária na chamada zona polar. Então, podemos afirmar que a União Soviética, né, Rússia e demais países, está, digamos assim, dentro do hemisfério norte, 100%, no oriental também 100%, parte dela na temperada, majoritária, e uma parte minoritária na zona polar. Além do mais, banhado pelos oceanos Pacífico, também pelo Mar Báltico, aqui no extremo oeste, no extremo leste, o Oceano Pacífico, e toda essa região aqui é o chamado Oceano Glacial Ártico, que é o encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, porque aqui nós temos uma planificação, parece que esse oceano ele tem uma grande extensão, não é tanto assim. Esse oceano glacial, na verdade, é o encontro dos dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, no extremo norte da Terra, e alguns preferem chamá-lo de Oceano Glacial. Bom, além disso, em termos de relevo e hidrografia, aparece um mapa do território da antiga União Soviética com aquela convenção de cores. Essas áreas em verde são as regiões de baixa altitude, são as planícies. Essas áreas em tom amarelado são as regiões planálticas. E essas com tom marrom seriam as regiões montanhosas. Então podemos dividir primeiramente essa região em parte europeia e parte asiática. Então existe a parte na Europa, a parte na Ásia. Observe que na parte europeia é um predomínio de uma grande área de planície. A divisa é formada pelos montes Urais, pelo rio Ural e pelo mar Cáspio. Ou seja, o rio Ural nasce nos montes Urais e desemboca no mar Cáspio. Agora, a parte europeia, destaca-se aí uma planície. Essa planície é chamada de planície russa, o nome genérico dela. E por ela passa um rio importante, o maior rio do continente europeu, que é o rio Volga. Nós já comentamos isso quando falamos das características físicas da Europa. Agora, sobre a Rússia, o rio Volga é um importante rio muito utilizado para a prática agrícola, ou seja, as águas do rio Volga são usadas para a navegação. Desse rio se extrai um peixe que tem um alto valor comercial, que é o estrujão do qual se extrai o caviar. Agora, na parte asiática que você vê, logo que você entra na Ásia, tem aqui uma região verde, portanto uma planície, é a planície que fica na parte asiática. A parte asiática da Rússia é chamada de Sibéria, então é a planície da Sibéria, que fica na parte mais ocidental da Sibéria. Então, planície da Sibéria Ocidental. E aí, por ela, correm dois rios, o rio Obi e também o rio Yenisei. Agora, a partir daqui você percebe uma região de um planalto, que fica bem no centro da Rússia asiática, ou seja, da Sibéria. Então, aqui o nome é dado Planalto da Sibéria Central, por onde corre um importante rio, que é o rio Lena. E aqui mais ao sul existe um lago, uma região aqui de água isolada, que é o grande lago Baikal. No extremo leste você tem aqui uma cadeia de montanhas, tá certo? Essa coloração marrom escura é uma cadeia montanhosa. São as montanhas da Sibéria Oriental, ou também chamada de as cadeias de Verkhoyansk, que é uma cidade que existe nessa região, extremamente isolada do mundo. Agora, você tem próximo aqui o Mar Cáspio e o Mar Aral, uma região baixa, de relevo muito baixo, e mais ao sul, portanto é a região menos fria, ou mais quente, com um relevo muito baixo. Então sempre aquela lógica, se a altitude é elevada é frio, se a altitude é baixa é quente. Então essa é uma região que apresenta temperaturas elevadas, só que com pouca pluviosidade, porque fica muito longe dos grandes oceanos. Ou seja, a umidade do Pacífico, do Atlântico, do Índico tem dificuldade de chegar até aqui, portanto é uma região um tanto quanto seca. Então aí existe uma depressão por onde se desenvolve um deserto, que é a depressão formada pelos mares Aral e Cáspio, depressão Aralo-Caspiana. Esses dois mares contêm água salgada, diferentemente do lago Baikal,
que é a água não salgada. Então, o Mar Aral, Mar Cáspio, fica numa região de uma depressão. E, no caso do Mar Aral, desembocam dois rios. Um deles chama-se Amu Darya, o outro chama Sir Darya. Inclusive, vamos mais para frente ter uma observação sobre esse caso, que esses rios eles foram amplamente utilizados para a prática agrícola de irrigação, que veio estar causando aí um dano ambiental muito grande nessa região. Então, a observação é que, devido à presença de grandes rios com elevado potencial hidráulico, a antiga União Soviética, hoje Rússia, aproveita para geração de energia hidráulica, ou seja, existem grandes usinas hidrelétricas, como por exemplo a usina de Bratsk e de Krasnoyarsk, que são importantes para o fornecimento de energia. E nas regiões mais secas, devido à presença de rios, você teve a implementação da irrigação para desenvolvimento da agricultura. Porém, isso acabou trazendo danos. Na região do Mar Aral, que é esse mar destacado aqui, certo? Um pequeno pontinho azul aqui. Aqui tem a evolução das águas do Mar Aral, ou seja, melhor dizendo, a involução. Lá nos anos 50, o Mar Aral tinha uma extensão grande, coberta por água, essa parte azul. Já essa parte de cor amarela esverdeada seria uma região que o mar perdeu. Por quê? Conforme as águas dos rios Amu Darya e Sir Darya foram sendo desviadas para as plantações, você diminui a quantidade de água que chega no mar. Então o mar começou a diminuir o seu leito. 20 anos mais tarde, essa área toda aqui já era uma área que o mar deixou de cobrir. E um detalhe, é água salgada, portanto, está tendo um solo extremamente salino aqui. E passado mais tempo, o que aconteceu com esse mar? Ele foi reduzindo drasticamente. Em 2001, já apresentava apenas uma pequena área coberta por água. Toda essa enorme área de cor amarela esverdeada é a região contendo sal. Então, esse sal, o vento, obviamente, espalha para a região em torno do mar, provocando um processo de salinização do solo e, consequentemente, um solo salinizado vai perdendo fertilidade ao longo do tempo. Então, o deserto está crescendo nessa região. O processo de desertificação está se ampliando muito nessa região. Tanto que as fotos de satélite que mostram aqui o Mar Aral em 1984, que ele já possuía uma certa ilha. Em 2001, essa ilha virou uma península, na verdade, separando. Então, aqui, essa pouca quantidade de água que resta do Mar Aral. Então, o Mar Aral é um mar que praticamente está morrendo, está desaparecendo. Isso é um dos maiores desastres ecológicos que conhecemos na atualidade. Ok? Bom, então sobre esse assunto de características gerais, né, do reconhecimento da União Soviética e também das características do relevo e da hidrografia, seria isso que eu teria que passar para vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e um abraço até um próximo momento. Tchau, tchau.